Pessoal, vamos então para mais exercícios aqui. Peguei um exercício aqui interessante, também lá do livro, que ele fala assim, ó, determine a menor distância entre o ponto A, que tem coordenadas 1, 0 e menos 2, né? E o plano que tem equação x mais 2y mais z igual a 4, tá? Então a ideia, gente, desse tipo de exercício é assim, ó. A gente tem, imagina que tem um plano, tá legal? Lá no espaço, no R3, pode ser fazer um desenho aqui genérico, tá? Não precisa desenhar o plano certinho. E o que a gente tem? A gente tem um ponto, tá? Que ele está fora desse plano, que é esse ponto A aqui, ó. Então vou imaginar que eu tenho um ponto A, certo? Então para cada ponto, vamos imaginar aqui P do plano que eu escolho, certo? Eu tenho uma distância, tá legal? Desse ponto A até esse ponto P. Eu tenho uma distância D aqui, tá? E à medida que esse ponto aqui varia, certo, de posição, lembrando que o plano ele é infinito, né? Eu fiz um desenho aqui só para dar uma ideia. O que vai acontecer? Nessa distância ela vai mudando, certo? Então, ou seja, esse ponto ele poderia estar em várias posições diferentes, né? E aí a gente ia calculando essa distância D aí, joia? E a gente quer saber, ou seja, de todas essas distâncias, qual que é a distância mínima, tá? Tá legal? Então essa é a ideia do exercício. Bom, eu vou resolver ele de um primeiro jeito aqui, gente. Depois a gente vai fazer ele usando o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Para a gente ver, poder comparar as duas coisas. Tudo bem? Bom, então eu vou lembrar aqui como que a gente mede a distância, tá? Como que a gente mede a distância entre dois pontos, vamos colocar aqui P e Q, tá bom? Lá no R3. O que a gente faz? A gente faz a diferença das coordenadas ao quadrado e tira a raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, x1 menos x2 ao quadrado, somado com y1 menos y2 ao quadrado, somado com z1 menos z2 ao quadrado. Tudo isso aqui eu tenho que tirar a raiz quadrada, tá bom? Tiro a raiz quadrada, supondo que esses dois pontos aí, um tem coordenada x1, y1, z1 e o outro tem coordenada x2, y2, z2, tá? Aqui, um desses pontos é um ponto que está fixado, que é esse ponto aqui, que é o ponto A, tá legal? Então eu vou usar as coordenadas dele aqui nessa fórmula, no lugar do ponto Q, por exemplo. Então aqui, ó, eu vou colocar como sendo o ponto A, tá legal? E aí, o x1, y1, z1, como esse ponto aqui ele está variando, tá vendo? Ó, eu vou deixar como coordenadas genéricas, x, y, z, tá? Então, a fórmula que a gente vai ter que minimizar é essa fórmula aqui, ó. T de um ponto P até A, né? Já estou substituindo. Aí vai ficar assim, ó. Lembrando que ponto P eu deixei coordenadas genéricas vai ficar assim, ó. X menos a primeira coordenada do A, que é 1 elevado ao quadrado, somado com y menos a segunda coordenada do A, que é 0 ao quadrado, somado com z menos a terceira coordenada do A, que é menos 2. Então vai ficar assim, ó, z menos com menos é mais 2. Cuidado para não errar sinal, ao quadrado. E tudo isso eu vou extrair a raiz quadrada, tá? Bom, então, pessoal, essa aqui é a função que a gente tem que minimizar, tá? Temos que minimizar. Então, esse é o nosso problema, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pensar um pouco. Primeira coisa que ajuda bastante é o seguinte. A gente quer minimizar essa distância, certo? E essa distância tem essa expressão que é essa raiz quadrada aqui que está para o lado de fora. Essa raiz quadrada, se a gente deixar ela na conta, a gente, como é que fala assim, fica com uma conta muito mais complicada que eventualmente a gente até não consegue fazer. E a gente pode usar um argumento que é o seguinte argumento. Para minimizar essa distância, basta que eu minimize o que está dentro da raiz, tá legal? Então vou escrever aqui de outra cor, ó. Basta utilizar a função
que está dentro da raiz quadrada. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que o raiz de 3, por exemplo, ele é menor que o raiz de 7? O raiz de 3 é menor que o raiz de 7, por quê? Porque o 3 é menor que o 7. Então, meu argumento é o seguinte: se você minimiza o que está dentro da própria raiz, você minimiza o valor da raiz disso. Então, não tem necessidade de eu usar a raiz, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou adaptar a minha função para eu ficar com uma conta mais tranquila de fazer e que vai ter o mesmo resultado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou falar assim: vou pegar a função f de x, f de x, yz, porque agora tem 3 variáveis, tá? Quem é essa função? Vai ser x menos 1 ao quadrado, somado, y menos 0 é o próprio y ao quadrado, somado com quem? Z mais 2 ao quadrado. Tá vendo? Então, essa função aqui, meus queridos, é que a gente vai utilizar para fazer o exercício, que é o que está no argumento da raiz. Bom, até agora eu falei de quem? Da distância, certo? Falta a gente usar a informação de que o ponto tem que estar na onde? Tem que estar no plano. Então, eu vou reescrever aqui a equação do plano do lado, ó, tá? Plano aqui, ó, x mais 2y mais z é igual a 4, tá? Então isso aqui, gente, é uma condição que a gente vai ter que respeitar. E o que eu vou fazer? Eu vou isolar o z nessa equação e eu vou escrever assim, ó, z é igual a quanto? 4 menos, passei para lá o x, x menos 2y, tá vendo? Ó? Z então é 4 menos x menos 2y. E eu vou pegar isso aqui e eu vou substituir. Por quê? Porque aí a minha função vai passar a ser uma função só de duas variáveis, que só vai depender do x e do y. Então vamos escrever agora aqui a f nova. Ó. F agora que só vai depender de x e y. Como que ela vai ficar? X menos 1 ao quadrado somado com y ao quadrado somado. Quanto que vale z? Z vale 4 menos x menos 2y, certo? 4 menos x menos 2y. Tem um mais 2 aqui da fórmula que eu não posso esquecer, né? Que já estava ali ao quadrado. Então a minha função, gente, ó, ficou assim: x menos 1 ao quadrado somado com y ao quadrado somado com... aqui vai ficar assim, ó, menos x menos 2y, certo? Mais 6, é isso? Ó, menos x menos 2y mais 6 ao quadrado, tá legal? Beleza. Aí, essa função é a função que a gente vai usar, tá bom? Então, vou dar um destaque aqui para ela. Então, agora é uma função só de duas variáveis, x e y, e a gente vai calcular as derivadas parciais para encontrar os pontos críticos. Belezinha? Vamos lá então, ó. Então, vou começar calculando a derivada parcial dessa função em relação a x. Vou escrever só assim dessa vez, fx, tá? Então, veja, ó, eu começo derivando x menos 1 elevado ao quadrado, certo? Então, esse 2 cai, fica 2 que multiplica x menos 1, a derivada do que está dentro é 1, então vai dar isso aí mesmo, tá? A derivada do y ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 0, certo? Aí eu vou somar com a derivada da outra parcela, mesma coisa, o quadrado, eu estou usando a regra da cadeia, tá? Cai o quadrado, vai ficar assim, ó, menos x, menos 2y, mais 6, e agora eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro em relação a x. Como tem um menos x aqui, vou ter que multiplicar por um menos 1, tá legal? Então vamos lá, ó. Derivada em relação a x deu quanto? Eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar 2x menos 2
Aí eu vou multiplicar esse por esse, esse por esse por esse, né? Então ficaria menos 2x, só que está multiplicando por menos 1, então vai ficar mais 2x, certo? Ficaria menos 4y multiplicando por menos 1 mais 4y. E aí daria mais 12, multiplicando por menos 1 deu menos 12. Então para terminar aqui, ó, né, vou fazer na linha de baixo a derivada em relação a x, ó. 2x mais 2x, 4x. Mais 4y. E aí agora a gente vai ter menos 12 menos 2, tá certo isso, né? Então acho que vai ser menos 14, tá legal? Bora então fazer agora a derivada da f em relação a y, tá? Lembrando que a f está aqui destacada em vermelho. Então, ó, derivando agora em relação a y, essa primeira parcela, que só tem x menos 1 ao quadrado, vai dar zero. A derivada do y quadrado vai ser 2y, e para outra parcela eu vou usar de novo a regra da cadeia igual eu fiz com o x. Então vai ficar 2 que multiplica menos x menos 2y mais 6, certo? Então, regrinha do tombo, multiplicado pela derivada do que está dentro em relação a y, agora é menos 2y. Então, vamos multiplicar por menos 2, isso aqui. Então, a conta aqui vai ficar 2y, certo? Aí nós vamos ter aqui, ó, menos 2x multiplicado por menos 2 vai ficar mais 4x, né? Ó, menos 2x multiplicado por menos 2 mais 4x. Aí eu teria aqui, ó, menos 4y multiplicado por menos 2 vai dar menos 8y. Ah, não, desculpe, ó. Olha eu errando aqui, ó. Menos 2y multiplicado por 2 é menos 4y. Por menos 2 vai dar mais 8y, tá? Então aqui é, oh meu Deus do céu, mais 4x, mais 8y. E aí no final a gente vai ter assim, ó, 2 vezes 6, que é 12, multiplicado por menos 2 vai dar menos 24, tá? Então escrevendo aqui embaixo, ó, a derivada da f em relação a y deu quanto? Deu 4x novamente, né? Ó, 4x. Agora eu vou ter 2y mais 8y, que vai ser mais 10y, tá legal? Menos 24. Então, pessoal, perdão, para achar os pontos críticos, a gente tem que igualar então as duas derivadas parciais a zero, né? Que é a condição para que o ponto seja ponto crítico, tá? Então, ó, a primeira equação vai ser 4x mais 4y menos 14 igual a zero, e a segunda equação 4x mais 10y menos 24 igual a zero. Se você reparar, ó, todo mundo nessas equações é par, tá? Então você pode dividir por 2 as duas equações, que é o que eu vou fazer para simplificar a conta. Então vai ficar assim, ó, 2x mais 2y, e aí esse menos 14 que está aqui, eu vou passar para o outro lado, já dividido por 2, vai ficar 7, tá? E aí depois na outra equação a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2x, porque eu também estou dividindo ela por 2, mais 5y, né, que eu dividi o 10y por 2, igual a quanto? O menos 24 dividido por 2 vai dar menos 12, passei para o lado de cá 12, certo? Bom, como eu tenho 2x e 2x aqui, ó, para não complicar muito a conta, eu vou subtrair as equações, tá? Vou subtrair. E aí eu já consigo resolver mais rapidamente, tá? Então vamos lá, ó, 2x menos 2x deu zero aqui, tá bom? Só vou colocar aqui para anotar. Aí aqui como é que a gente vai ficar? Ó, 2y menos 5y, então vai dar menos 3y, tá? E aqui 7 menos 12 é quanto? Menos 5, joia? Então 7 menos 12 é menos 5. Então y é igual a quanto? 5 terços. Y vale 5 terços. Aí nós vamos escolher uma das duas equações, por exemplo, pode ser a primeira equação. Então vamos colocar aqui, ó, 2x, certo? Mais 2 vezes y vai ser 2 vezes 5 terços, que vai ser 10 terços, tá legal? Igual a quanto? Igual a 7. Então, resolvendo essa conta aqui, 2x, vamos pegar mais um espacinho aqui, igual a quanto? 7 menos 10 dividido por 3. Só que o 7, né, ele é 21 sobre 3. Então, já vou escrever aqui assim, ó, 21 sobre 3 menos 10 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual a quanto? 21 menos 10 é 11 dividido por 3.
Então o x vai ser igual a quanto? 11 dividido por 2 vezes 3, que é 6, tá? Então encontramos o valor do x e o valor do y, tá legal? Então, pessoal, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto, vamos destacar, P, que na coordenada x é 11 dividido por 6, e na coordenada y é 5 dividido por 3, ele é o quê? Ele é o único ponto crítico da nossa função f de xy, tá legal? O único ponto crítico. Lembrando, ó, que a nossa função f de xy é essa aqui, ó, tá legal? Que depois que a gente rearranjou e argumentou, a gente está usando para resolver o nosso problema. Vamos lembrar, pessoal, da essência do problema, tá? Então lembra que eu falei que a gente tem um plano aqui, ó, no R3, e que nós estamos tentando, como se tivesse um ponto P variando aqui em cima, né, andando aqui, e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tentando encontrar o ponto de mínimo, tá? Então, vocês concordam que esse problema não tem ponto de máximo? Porque assim, essa distância, ela pode ficar quão grande quanto eu quiser, porque veja bem, esse plano aqui, ó, ele é infinito, tá? Então esse ponto P, ele pode se afastar para muito longe e essa distância D, ela pode aumentar muito. Então veja, de acordo com o contexto do problema, esse ponto crítico que a gente achou, que ele é único aqui, tá bom? A gente já pode dizer que esse ponto ele é um ponto de mínimo, tá legal? Por quê? Porque o problema ele não admite máximo, tá? Então eu vou argumentar aqui, ó, esse cara, ele é um ponto de mínimo, tá certo, ó? Ele é um ponto de mínimo. Por quê? Porque o problema não tem lógica, né? Assim, não faz sentido a gente procurar por um máximo, tá bom? No problema. Só que assim, para voltar no enunciado, eu preciso encontrar o ponto P, e esse ponto P, ele é um ponto do quê? Do R3, certo? Então ele tem que ter 3 coordenadas. Como a gente substituiu a equação do plano na função, ficou só com 2 coordenadas, a gente precisa voltar, tá vendo, ó? E usar essa relação aqui, ó, tá vendo? Para encontrar o valor da coordenada z, que vai ser o ponto que a gente vai querer, tá? Então, desculpe, eu vou escrever ali embaixo, ó, z é igual a 4 menos x menos 2y, né? Então, vou escrever aqui de novo, ó, em letra diferente, outra cor. Z é igual a 4 menos x menos 2y, ó, tá vendo aqui, ó, 4 menos x menos 2y, belezinha? Então, vamos substituir para a gente achar o valor do z. Então, vai ficar assim, ó, z é igual a 4, o x é menos 11 dividido por 6, tá legal? E o y é menos, aqui vai ser 2 que multiplica 5 dividido por 6, tá? 5 dividido por 6, não esquece aí do menos 2. Então, como que vai ficar? Eu vou continuar aqui na frente. 4... desculpe, gente, aqui é 3, tá? Ó, já estava errando. Aqui é 3. Então, aqui vai dar quanto? Ó, 4 menos 11 dividido por 6, e aqui vai dar menos 10 dividido por 3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo aqui no mesmo denominador, que vai ser o 6. Aí, ó, 6 dividido por 1 vezes 4 é 24, menos 11 aqui, que já está sobre 6, e aqui 6 dividido por 3 é 2, vezes menos 10 vai ser menos 20, tá? Então, ó, quanto que vai ser o valor do z? O z vai valer, ó, 24 menos 20, 24 menos 20 é 4, né? E aí 4 menos 11, se não me engano aqui, se eu não errei, vai ser menos 7 dividido por 6, né? Então, deu 4, 4 menos 11 é menos 7, tá? Então, qual que é a solução do nosso problema? Ó, qual que é a solução? Então, de todos os pontos que estão naquele plano, o que tem distância mínima, tá? Para o ponto A, que está fora do plano, que é aquele ponto que foi dado no começo, é o seguinte, ó, 11 dividido por 6, 5 dividido por 3 e menos 7 dividido por 6. Então é isso aí, pessoal. Mais um exercício feito aqui pra gente.
Ah, pessoal, só uma coisinha aqui, tá? Tava olhando ali de novo o enunciado, vamos olhar lá, ó. O enunciado, ele não fala para determinar o ponto de mínimo, ele fala para determinar a menor distância, né? Então ele quer que realmente você dê o valor dessa distância, que é a distância mínima, tá? Então o que a gente vai fazer? Só para terminar, agora que a gente achou o ponto de mínimo, a gente vai pegar aquele ponto lá e a gente vai substituir nessa equação da distância, tá? Então vai ficar assim, ó, x menos 1 ao quadrado, vamos colocar a distância do ponto P até o A. X menos 1 ao quadrado, aqui era mais y ao quadrado, né? E aqui, se não me engano, vai ser z mais 2 ao quadrado, só vou conferir para não errar. Tá, z mais 2 elevado ao quadrado, tá? E tudo isso aqui tem uma raiz quadrada, tá legal? Eu só vou, então, para não escrever a raiz, eu vou colocar o quadrado ali do outro lado e depois a gente tira a raiz no final, tá? Então vamos lá, ó, coordenada x. Então coordenada x é quanto? 11 dividido por 6, menos 1 ao quadrado. Coordenada y, 5 dividido por 3 elevado ao quadrado. E coordenada z é menos 7 dividido por 6, né? Aqui vai ter o mais 2 ao quadrado. Então, ó, o 1 que está aqui é 6 sobre 6, então aqui vai dar 5, né? Então, ó, 11 sobre 6 menos 6 sobre 6, 11 menos 6 é 5, então aqui vai dar 5 sobre 6 elevado ao quadrado. Aqui a gente vai ter o 5 sobre 3, né? Que está ao quadrado mesmo. E aqui vamos lá, ó, aqui a gente vai ter menos 7 sobre 6 mais 2. Aí o 2 é 12 sobre 6, então aqui vai dar mais 5 sobre 6 ao quadrado, tá? Se eu não errei conta aqui. Então 12 menos 7 e 5 sobre 6, beleza. Então vamos lá, ó, a gente vai ter aqui então 25 dividido por 36, né, que é 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. Aqui a gente também vai ter 25 sobre 36, tá? Então já vou multiplicar por 2, aqui vai dar 50 sobre 36. Estou pegando esse e esse aqui, ó. E o do meio vai dar quanto? Mais 25 dividido por 3 ao quadrado, que é 9, tá? Colocando tudo no mesmo denominador, então eu vou colocar aqui 36, né? 36 é 9 vezes 4, então aqui eu vou ter aqui 50 sobre 36, que é da primeira fração, e aqui 36 dividido por 9 é 4 vezes 25 é 100, tá legal? Então se eu não errei conta, isso aqui vai dar 150 dividido por 36, tá? Só que isso aqui, ó, é a distância ao quadrado, tá vendo? Então a distância mesmo que nós estamos procurando vai ser o quê? Vai ser a raiz de 150 dividido por 36, tá? Então lembrando aqui que 150, o que que é? É 4 vezes 25, não é? 4 vezes 25, não, 4 vezes 25 não, desculpe. Aqui vai ser 6 vezes 25, né? 6 vezes 25. 6 vezes 25. Então, quando eu vou tirar essa raiz quadrada aqui, ó, para calcular a distância, então a raiz quadrada de 6 vezes 25, então eu vou ter 5, que é a raiz de 25, vai sair fora da raiz, multiplicado pelo raiz de 6, aí o raiz de 6 não tem raiz exata, e a raiz do 36 vai dar 6, tá? Então, se eu não errei conta, pois vocês confiram aí, essa é a distância mínima. Agora, para responder o enunciado do exercício como ele estava pedindo, tá? Pessoal, eu queria fazer o mesmo exemplo, tá? Que a gente fez antes lá, de achar a distância mínima, né? Para os pontos que estão no plano. Agora usando o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Então, o método dos multiplicadores de Lagrange, ele é uma ferramenta importante, tá? Para a gente encontrar valores extremos, máximos e mínimos de funções, tá? Só que aí ele é um pouquinho, digamos assim, diferente o método dele, tá? É a maneira como a gente faz, porque ele usa uma outra argumentação, tá? Então, basicamente, o que a gente tem no método de Lagrange? A gente tem uma função, que aqui eu estou denotando por f de x, y, z. Ela pode ter a quantidade de variáveis que for. Aqui eu peguei 3 variáveis, que é o que a gente vai usar, tá? Então, é essa função aqui que a gente quer
vamos dizer assim, otimizar, tá bom? Eu estou entendendo aqui otimizar como encontrar os máximos e mínimos, ou seja, eu estou querendo estudar quem que são os pontos de máximo e mínimo da função f. Só que eu vou procurar os pontos de máximo e mínimo em cima de uma curva de nível de uma outra função g, tá legal? Então eu vou ter uma outra equação que vai ter uma outra função de 3 variáveis igualada a uma constante, tá? Essa constante aqui pode ser qualquer número, certo? E aí nós vamos procurar então os valores dessa função, digamos assim, restritos, né? Com essa restrição que é a curva de nível, tá? Então, como eu escrevi aqui embaixo, ó, vamos procurar os valores extremos, máximos e mínimos da função sobre a curva de nível de uma outra função, tá? Que é o que a gente chama de restrição. Por isso que a gente fala que o método de Lagrange, a gente fala de máximos e mínimos com restrição, tá? Então, veja, aqui o método fala assim, ó, para você fazer essa conta, para você determinar, você tem que fazer o quê? Ó? Você tem que resolver esse seguinte sistema aqui, ó. Gradiente de f, tá vendo aqui, ó, gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g. Então você tem que armar essa equação, ou seja, você está procurando pontos em que o quê? Onde os gradientes, tanto da função f, né, da função f e da função g, onde esses gradientes eles são paralelos, tá? E isso tem a ver com a teoria, tá bom? Então, se vocês assistiram a aula lá que eu mandei para vocês, a professora ela explica muito direitinho isso aqui, ela até demonstra isso, eu só estou recapitulando aqui rapidamente, tá? E claro, a gente vai usar a equação da curva de nível, né, que ela está na história aí, para poder terminar a conta, certo? Aí depois que a gente fizer isso aqui, né, ainda só para completar aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar os pontos que a gente encontrou, né? E nós vamos calcular, vou colocar assim, ó, calcular f nos pontos que foram encontrados, tá? O maior valor que você obtiver, tudo bem? Vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Então, maior valor, né? Vai indicar que o ponto é ponto de máximo e o menor valor vai indicar que o ponto é ponto de mínimo, tudo bem? Então só estou dando uma revisadinha para a gente poder aplicar o método, né, na função, no mesmo exercício que nós acabamos de fazer e vamos ver o que vai dar como resultado. Bem, então só para recapitular, né, no exercício que a gente fez, a gente tinha um plano, né, que era o plano de equação x mais 2y mais z igual a 4, e eu queria minimizar a distância, né, dos pontos que estão nesse plano para um ponto que está fixado fora do plano, que é esse ponto A, tá? A gente já explicou mais ou menos qual que é o sentido disso, tudo bem? Então veja, ó, a função que a gente quer minimizar é a função f, então eu vou calcular aqui de novo, ó, qual que seria a distância de um ponto x genérico até o ponto A, tá legal? Então essa distância seria quanto? Ó, x menos a primeira coordenada do A, que é x menos 1 ao quadrado, somado com y menos a segunda coordenada, que é y menos 0, que é o próprio y ao quadrado, somado com z menos a terceira coordenada aí, que seria z menos menos 2, que é z mais 2, elevado ao quadrado, tá bom? Então isso aqui, com uma raiz quadrada, só para não escrever raiz eu vou colocar elevado a meio aqui, tá, pessoal? Então isso aqui com uma raiz quadrada seria a função que a gente quer minimizar. Então, lembrando do argumento que eu já falei anteriormente, quando eu quero minimizar o que está dentro de uma raiz, eu posso... quando eu quero minimizar uma função que tem uma raiz quadrada, tá? Eu posso minimizar o que está dentro, beleza? Então, eu vou escolher minimizar a função aqui, ó, tudo bem? Que a gente vai... Desculpe, gente, aqui é D de P, tá? D de um ponto genérico P, não é xzinho não, até A. Eu vou pegar a seguinte função, ó, f de x, y, z, que é o que está dentro da raiz. X menos 1 elevado ao quadrado, somado com y ao quadrado, somado
com z mais 2 ao quadrado, tá? Então, essa é a função f do exercício, ó, essa aqui, tá legal? Essa que a gente quer otimizar. E quem que é a função g da curva de nível? A função g da curva de nível é a própria função que define o plano, tá vendo? Ó? Então, o plano eu vou olhar como sendo uma curva de nível assim, ó, g de x, y, z igual a 4, tá? Então, quem é a função g? A função g é o que está na esquerda, né, da equação aí, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, g de x, y, z é a função que define o plano tirando a constante, tá? Então, seria x mais 2y mais z. Então, aqui, ó, x mais 2y mais z, tá legal? Então, agora a gente vai usar, tudo bem? O teorema de multiplicadores de Lagrange, nós vamos calcular então. Então, nós vamos ter que fazer que conta? Eu vou ter que calcular, né? Vou colocar aqui do lado, ó, gradiente da f tem que ser múltiplo do gradiente da g, assim, e a equação da curva de nível, tá? G de x, y, z igual a k, no caso o nosso k aí vale 4, tá bom? Então vamos calcular as derivadas parciais. Ó, eu vou ter que calcular de novo, tá? Derivadas parciais. Vamos começar derivando a f, tá? Então, ó, derivada da f em relação a x. Derivada da f em relação a x vai dar quanto? A 2 que multiplica x menos 1, tá? E a derivada do x que está dentro é 1, então vai dar só isso aí mesmo. Derivada da f em relação a y, tá? Derivada da f em relação a y. Então, ó, começo da função aí não tem y, dá zero, né? Depois a derivada do y ao quadrado vai dar 2y e depois a parte que tem z também vai dar zero. E finalmente a derivada da f em relação a z, tá? A gente vai ter a parte zero, né, nas dois primeiros fatores da soma aí, e no final vai ter quanto? Vai ter 2, perdão, aqui que multiplica z mais 2, tá legal? Então esse é o gradiente as derivadas parciais da f. E aí a gente vai ter as derivadas parciais da g. Quanto que é gx? A função g é x mais 2y, né? Ó, essa era f, essa é g. X mais 2y mais z. Então a derivada em relação a x é 1, que é 1 vezes x. A derivada em relação a y é 2, que aí é 2 vezes y. E a derivada em relação a z, bem facinho, também vai dar 1, certo? Porque aí a gente tem 1 vezes z, tá legal? Muito bem. Então, o que é a gente dizer que o gradiente da f tem que ser lambda vezes o gradiente da g? O gradiente é um vetor, certo? Esse vetor tem 3 coordenadas. Então, aqui eu vou ter na primeira coordenada fx, na segunda coordenada fy, na terceira coordenada fz, igual a lambda, certo? E aí eu vou ter aqui gx, gy, gz, tá? Então, esses são os gradientes, o gradiente da f e gradiente da g. Então, se eu igualo isso aqui, eu tenho que fazer a igualdade coordenada, tá? Então, nós vamos seguir aqui, vai resultar, como a função tem 3 variáveis, vai resultar 3 equações. Então, vai ser assim, ó. fx, que é quanto? 2 que multiplica x menos 1, é igual a lambda multiplicado por g de x, certo? G de x é quanto? 1. Tá aqui embaixo, ó. Depois, fy é 2y, certo? É igual a quanto? Lambda multiplicado pela gy, que é quanto? 2. E depois, depois a gente tem, desculpe, gente, o fz, tá pensando outra coisa aqui, que é 2 que multiplica z mais 2 igual a lambda, certo? Multiplicado pela g de z, que vale 1, tá? Não esquecendo, eu vou até aumentar aqui o meu sistema, que eu tenho ainda a equação, ó, cadê, ó? A equação da curva de nível, tá vendo, ó? Tem a equação dos gradientes, que no meu caso deu 3 equações ali, e da curva de nível. E a curva de nível é o próprio plano, né? X mais 2y mais z igual a 4. X mais 2y mais z igual a 4, tá?
Bom, gente, vamos resolver esse sisteminha aqui, tá? Então, ó, vamos olhar. Aqui eu tenho lambda vezes 1. Deixa eu até mudar a cor aqui da minha caneta, ó. Aqui eu tenho lambda vezes 1, certo? Que é o próprio lambda, tá? Então aqui essa equação está falando assim, ó, lambda é igual a 2 vezes z mais 2. Aqui em cima também eu tenho lambda vezes 1, que é o próprio lambda, né? Então, ó, como o lambda é igual ao próprio lambda, eu posso igualar o que está do outro lado, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo, ó. Eu vou escrever que 2 que multiplica x menos 1, certo? É igual a quanto? É igual a 2 que multiplica z mais 2, tá legal? Isso aqui é uma equação, joia? Então vai ficar assim, ó. 2x menos 2 é igual a quanto? 2z, 2x menos 2 é igual a 2z mais 4, tá? Aí a gente vai ficar assim, ó, com 2x, passei para lá, o 2z vai ficar menos 2z, aí eu vou deixar as constantes do outro lado, tá? Aqui vai ser 4 mais 2, aqui vai dar 6, se eu não errei conta, tá? Então, ó, deixa eu conferir, 2x menos 2 é igual a 6, vou dividir tudo por 2, eu vou colocar assim, ó, com x, vou ficar com x menos z igual a 3, ó, tá? Isso aqui é uma equação que a gente achou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essas duas aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho 2 vezes lambda, né? Ó, então 2 vezes lambda é igual a 2y. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, essa equação aqui, ó, pode ser essa, por exemplo, e aí eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar ela por 2, porque vai aparecer assim, ó, vai ficar 4, que é 2 vezes 2, que multiplica z mais 2, é igual a quanto? Aqui não é lambda, vai ficar 2 vezes lambda, tá? E o 2 vezes lambda, ó, que está aqui, ele está aqui também, tá vendo? Ó, 2 vezes lambda. Então, como essas coisas são iguais, eu posso escrever assim, ó, 4 que multiplica z, 4 que multiplica z mais 2 é igual a quanto? 2 vezes y, tá vendo? Ó, porque 2 lambda é 2y. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai cancelar, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica z mais 2 é igual a y, tá legal? E aí eu tenho o valor do y em função do z, e aqui dessa equação, ó, vamos pegar aqui, ó, x é igual a z mais 3. Aí eu tenho o valor do x em função do z, tá vendo? Ó? Que legal? Então agora eu vou pegar essa aqui, ó, que é a equação da curva de nível, e vou trocar tudo, deixando tudo em função do z. Então veja bem, quanto que vale o x? Ó, o x. Tá aqui, ó, x vale z mais 3. Tá vendo? A equação, vou até repetir aqui, ó, x mais 2y mais z igual a 4, tá? Então vamos lá, ó, troquei o x, é z mais 3, tudo bem? Aí troquei o y, quanto que vale o y? Então, ó, 2 vezes y, quanto que é o y? Tá ali, ó, 2 vezes z mais 2, 2 vezes z, aí já vou multiplicar o 2 aqui, vai ficar mais 4, tá? Aqui mais z é igual a quanto? 4, o z já é o z que estava aqui, tá? Então, vamos resolver essa conta, ó, z mais 3 mais 2 vezes 2, 4z, mais 2 vezes 4, 8, mais z igual a 4. Então, ó, z mais 4z mais z, a gente vai ter o quê? 5z. É igual a quanto? Ó, o 4 está do lado de lá, vou passar para lá o menos 3 e vou passar para lá quem? O menos 8, tá? Então aqui, menos 3, menos 8, beleza. Então o z deu quanto? Ó, menos 7 desse lado aqui, né? Dividido por 5, ó. Z é menos 7 sobre 5. Vamos ver o valor do x, ó, substituindo aqui. X é igual a quanto? O z, que é menos 7 sobre 5, somado com quanto? Com 3. 3 é 15 sobre 5, tá certo? Então o x vai valer quanto? Ó, tudo aqui sobre 5, aí eu vou ter 15 menos 7, que é 8. É isso? 15 menos 7
é 8, né? E por último, ó, o valor do y, tá? Então, aqui substituindo, ó, o y vai ser igual a quanto? 2 vezes z, que é menos 14 dividido por 5, né? Mais quanto? Mais 4. Então, o y vai ser quem? Vai ser tudo aqui dividido por 5, né? Então, a gente vai ter menos 14, certo? Somado com 20. Então, aqui 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20, tá certo. Então, aqui o y vai dar quanto? Vai dar 20 menos 14 é 6, dividido por 5, tá? Então, pelo método aqui dos multiplicadores de Lagrange, a gente achou a seguinte solução. A gente achou um ponto P, tá legal? Que é um ponto que tem coordenadas x, 8, dividido por 5, y, 6, dividido por 5, e menos 7, dividido por 5 na coordenada z. Pessoal, calma que me deu uma batedeira aqui que eu vi que o resultado deu errado, mas eu já achei o erro aqui na minha conta, tá? Então vou trocar aqui de cor para mostrar para vocês, ó. Aqui eu somei 4z com z com z e aí eu escrevi aqui 5, tá vendo? Ó? Mas na verdade é 6, então vou consertar. Então aqui é 6z igual a quanto? 4 menos 3 menos 8. Então essa parte aqui tá certo, né? Que é menos 7, e aí é menos 7 dividido por 6. Tá vendo? Menos 7 sobre 6. Então aqui é menos 7 dividido por 6, tá? Então vamos lá fazer a conta certinho, ó. Então aqui vai ser menos 7 dividido por 6. E aqui a gente vai ser, então como é sobre 6, né? Então o 3 vezes 6 é 18. Então aqui vai ser 18 sobre 6. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter 18 menos 7. Então aqui vai ser 11 sobre 6. Então aqui na coordenada x é 11 sobre 6. E na coordenada na coordenada y, que está aqui, então aqui a gente vai ter o que? Menos 14 sobre 6, né? Que é menos 2 vezes menos 7, que é menos 14, só que é dividido por 6, eu estou arrumando aqui. E aqui vai ser 24, ó, é isso mesmo? O 4, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 6, né? Então, o 4 vai ser 6 vezes 4 é 24, é isso? Certo? É isso, né? 6 vezes 4 é 24, então 24 menos 14 vai dar 10 sobre 6. Aí você vai simplificar a fração por 2, vai dar 5 dividido por 3. Então aqui, ó, 5 dividido por 3. Ufa! Só faltava, né? Fazer e dar errado. O resultado é diferente. Então, pessoal, só para corrigir, então, acertei as minhas contas aqui. Usamos o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Calculamos as derivadas parciais, fizemos o sisteminha aqui, né? Igualando os vetores gradientes, né? Tipo, como se eles fossem paralelos. Resolvemos e encontramos o que? 11 sobre 6, 5 sobre 3 e menos 7 sobre 6. Que é o que? É o mesmo resultado que a gente tinha feito, né? Antes aqui, ó. Se a gente for voltar, cadê? Tá vendo, ó? 11 sobre 6, 5 sobre 3 e menos 7 sobre 6. Tá bom, pessoal? Então, o mesmo exercício aí, feito de duas maneiras diferentes para a gente praticar um pouquinho também do método de Lagrange, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí, abraço para todos vocês aí, tá? Pratiquem, resolvam os exercícios para vocês me entregarem na semana que vem, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição.